Assombração da fazenda abandonada. Inscreva-se no canal Vozes e Contos para mais histórias como esta. Prepare-se para mergulhar em um relato arrepiante diretamente do interior de Pernambuco. Era uma noite abafada, como tantas outras no sertão. A lua cheia iluminava a paisagem árida, e os grilos cantavam sua sinfonia inquietante. Meu nome é Juca, e sou nascido e criado em uma pequena vila próxima a Caruaru. O que vou contar aqui não é uma invenção, é algo que vivi. Uma experiência que jamais esquecerei. Tudo começou quando decidi investigar a antiga fazenda dos Moura, uma propriedade que ficava a cerca de 5 quilômetros da vila. Diziam que o lugar era amaldiçoado. Quem passava por lá à noite ouvia gemidos, gritos, e via luzes que dançavam como se fossem almas perdidas. Minha avó dizia que os antigos donos tinham feito um pacto com algo sombrio, e quando a fazenda foi abandonada, o mal ficou preso lá. Eu, jovem e teimoso, sempre ria dessas histórias. Para mim, tudo era superstição de gente antiga. Porém, naquela noite, algo mudou. Um grupo de amigos resolveu me desafiar. Se você não tem medo, Juca, passa uma noite lá. Disseram entre risos. Movido pelo orgulho e pela coragem que eu pensava ter, aceitei o desafio. Preparei uma mochila com uma lanterna, água e uma faca, porque, no fundo, a gente nunca sabe o que pode encontrar. Saí de casa às 8 da noite, e o caminho até a fazenda foi tranquilo. A lua cheia me guiava como uma lanterna natural, mas a cada passo que eu dava em direção ao casarão, um frio estranho percorria minha espinha. Quando cheguei à entrada, o portão enferrujado estava entreaberto. O lugar parecia ter sido engolido pelo tempo. A vegetação tomava conta, as paredes estavam rachadas, e o telhado parecia prestes a desabar. Entrei devagar, e a sensação de ser observado se tornou quase insuportável. Os primeiros sinais. Cerca de meia hora depois de me instalar na sala principal, com seu chão de madeira apodrecida e móveis cobertos de poeira, ouvi um barulho de passos no andar de cima. No início, achei que era o vento, mas o som era nítido demais. Passos pesados, como se alguém usasse botas. "Quem tá aí?" Gritei, tentando parecer bravo. Nenhuma resposta. Apenas o som do vento passando pelas frestas das janelas quebradas. Peguei minha lanterna e decidi investigar. Subi a escada rangendo a cada passo, mas o silêncio lá em cima era ainda mais opressor. No corredor, havia portas que levavam aos antigos quartos. A última estava aberta, e foi ali que vi a primeira coisa estranha. Uma cadeira de balanço que se movia sozinha, rangendo lentamente. Meu coração disparou, e senti um cheiro forte de algo queimado. Foi quando ouvi uma voz baixa e arrastada sussurrar algo que não conseguia entender. O encontro com o desconhecido. Desci as escadas correndo, decidido a sair dali, mas a porta da frente estava trancada. Algo, ou alguém, não queria que eu saísse. Foi então que ouvi risos. Não eram risos de crianças ou adultos normais. Eram distorcidos, quase inumanos, como se viessem de várias direções ao mesmo tempo. Tentei arrombar a porta, mas ela parecia feita de ferro. Minha lanterna começou a falhar, e as sombras ao meu redor pareciam ganhar vida. Foi então que vi uma figura no canto da sala, alta, magra, com olhos brilhantes e profundos, como se fossem buracos negros. A coisa me encarava em silêncio, mas sua presença era esmagadora. Lembre-se, se você está gostando desta história, inscreva-se no canal Vozes e Contos. Ajude-nos a continuar trazendo relatos como este. O ser começou a andar em minha direção, lentamente, enquanto um som de choro ecoava pela casa. Meu corpo estava paralisado de medo. Tudo o que consegui fazer foi sussurrar uma oração que minha avó sempre me ensinou. "Deus é meu pastor, nada me faltará." No momento em que terminei, ouvi um grito horrível e agudo que me deixou surdo por alguns segundos. A figura desapareceu, mas as paredes começaram a tremer, como se a casa estivesse viva. De repente, a porta da frente se abriu com força, e eu corri sem olhar para trás. Quando finalmente cheguei à vila, estava pálido e sem fôlego. Contei o que havia acontecido, mas a maioria das pessoas apenas balançou a cabeça, dizendo que eu nunca deveria ter ido lá. Dias depois, soube que a fazenda foi completamente destruída por um incêndio misterioso. Alguns dizem que as almas que estavam presas ali finalmente encontraram descanso. Outros acreditam que o mal apenas mudou de lugar. Até hoje, quando alguém menciona o nome Fazenda dos Moura, sinto um arrepio que me transporta de volta àquela noite. A maldição da fazenda do Engenho Velho. Antes de começar este relato arrepiante, não se esqueça de se inscrever no canal Vozes e Contos.
Prepare-se para uma história que vai te deixar com calafrios. Meu nome é Olavo, e cresci em uma cidadezinha do interior de Pernambuco. Desde pequeno, ouvi histórias sobre a fazenda do Engenho Velho, um lugar abandonado há décadas, envolto em mistérios e tragédias. Minha avó contava que, no passado, era uma das maiores fazendas de açúcar da região, mas que algo sombrio aconteceu por lá. A história era sempre contada em sussurros, como se mencionar o nome do lugar pudesse atrair algo maligno. Diziam que o dono, Coronel Antenor, fez fortuna através de práticas cruéis, explorando escravos e realizando rituais macabros para proteger suas riquezas. Quando ele morreu, ninguém ousou herdar a fazenda. O lugar foi abandonado, segundo os mais velhos, tornou-se um lar para as almas atormentadas que ele sacrificou. Quando eu tinha 20 anos, a curiosidade me venceu. Decidi que queria ver com meus próprios olhos o que havia de tão assustador naquele lugar. Convidei 2 amigos, Pedro e Davi, para me acompanharem. No começo, eles riram da ideia, mas depois de algumas cervejas, toparam o desafio. A chegada à fazenda. Saímos no final da tarde, armados com lanternas, facas e muita coragem. A fazenda ficava a cerca de 8 quilômetros da cidade, em uma estrada de terra que parecia levar ao nada. Quando chegamos, o sol já estava se pondo, e a visão da antiga casa grande era assustadora. Uma construção imponente, mas deteriorada, com janelas quebradas e o telhado parcialmente destruído. O portão de ferro estava caído, como se o tempo tivesse devorado sua força. Enquanto atravessávamos o que restava do jardim, um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Nem mesmo os grilos ou os sapos faziam barulho, como se a natureza evitasse aquele lugar. Olavo, eu tô com um pressentimento ruim, disse Davi, já arrependido de ter vindo. Pedro, sempre mais corajoso, respondeu, deixa de besteira. É só uma casa velha. Vamos entrar logo. Assim que cruzamos a porta da frente, sentimos um cheiro forte de mofo misturado com algo podre, como carne em decomposição. O chão de madeira rangia a cada passo, e as paredes estavam cobertas por uma camada grossa de poeira e teias de aranha. No centro da sala principal, havia uma antiga mesa de jantar. Sobre ela, um candelabro ainda segurava velas derretidas. Foi quando notamos algo estranho. As velas pareciam ter sido usadas recentemente. Quem acendeu isso aqui? Perguntei, tentando manter a calma. Ninguém respondeu. Decidimos explorar os outros cômodos. Na cozinha, encontramos panelas enferrujadas e pratos quebrados espalhados pelo chão. Mas foi no porão que as coisas começaram a ficar realmente assustadoras. Descemos uma escada estreita e íngreme, que levava a um porão escuro e úmido. Lá embaixo, a temperatura parecia cair drasticamente. Pedro apontou sua lanterna para o canto do cômodo e encontrou algo que nos deixou paralisados, um círculo desenhado no chão, com símbolos estranhos ao redor. No centro, havia ossos pequenos, talvez de animais, talvez de outra coisa. Isso aqui é coisa de feitiçaria, sussurrou Davi, com os olhos arregalados. Pedro, ainda tentando bancar o corajoso, chutou um dos ossos. No mesmo instante, ouvimos um grito agudo e aterrorizante que ecoou por toda a casa. Corre! Gritei, mas quando subimos as escadas, a porta do porão se fechou com um estrondo. Ficamos presos lá embaixo, no escuro, com apenas o som de nossa respiração ofegante e o eco de passos que pareciam vir de todos os lados. A entidade da fazenda. De repente, a lanterna de Pedro começou a piscar e apagou. Ficamos na completa escuridão. Foi então que sentimos um vento gelado passar por nós, seguido por uma risada baixa e sinistra. Quando minha lanterna voltou a funcionar, vimos algo que nunca mais esqueceríamos, uma figura alta e encapuzada, com olhos brilhantes, nos encarando do fundo do porão. A coisa começou a se mover em nossa direção, lentamente. Pedro tentou enfrentar, mas foi jogado contra a parede com uma força invisível. Davi caiu de joelhos, rezando, enquanto eu tentava abrir a porta do porão. Finalmente, ela cedeu, e corremos como loucos para fora da casa. O desfecho. Quando saímos, olhamos para trás e vimos a figura parada na janela do andar superior, nos observando. Era como se a fazenda estivesse viva, e ela nos expulsasse por termos ousado invadir seu domínio. Depois daquela noite, nenhum de nós voltou a ser o mesmo. Pedro ficou meses sem falar no assunto, e Davi se mudou para outra cidade. Quanto a mim, sempre que passo perto daquela estrada, sinto um frio na espinha e acelero o passo. Se você gostou deste relato, inscreva-se no canal Vozes e Contos. Não se esqueça, histórias como esta podem parecer lendas, mas para quem viveu,
São marcas que nunca se apagam. Agora é a sua vez de compartilhar. Você acredita em lugares amaldiçoados? Deixe seu comentário e não se esqueça de ativar o sininho para mais histórias assustadoras.